Olá, seja muito bem-vinda a mais uma entrevista do Grande ABC Cultural e hoje a gente vai falar muito de cultura e cultura de São Caetano. Eu tenho hoje o prazer, o privilégio de receber meu amigo que agora está no cargo de secretário municipal de Cultura de São Caetano, Eric Bussoni. Muito obrigada por estar aqui. Obrigado. Prazer é meu, que legal estar aqui, grandeabc.com. Isso. Depois do conflito das nossas agendas, finalmente consegui trazer o Eric aqui. Eric, você como profissional, né, das artes, da cultura, com uma longa trajetória, principalmente com o teatro, né? Foi um presente para São Caetano ter uma pessoa ligada intimamente à cultura assumindo esse cargo. Eu queria que você comentasse um pouco do convite para assumir e um pouco do que você anda fazendo por lá. Primeiro, obrigado pelo presente. Fico lisonjeado. De fato, esse ano, 32 anos de atividades ininterruptas na cultura. Eu aceitei o convite do prefeito Auríquio em 2017 para fazer uma assessoria. E aí, o ano passado, ele me fez esse convite para assumir a secretaria. Me deu total liberdade. Ele é um cara visionário, né, que tem uma ideia voltada para o futuro, para as ações, para andar, para inovar. E isso tem tudo a ver com o que eu penso da cultura, que é completamente voltada para a economia criativa, para a inovação. Então, deu muito certo. Foi um casamento super legal. Eu tô conseguindo desenvolver algumas ações, implantar ali devagarzinho a minha cara para dar continuidade aí nesses próximos 2 anos. Tá. E São Caetano entrou em 2022 com força total nessa área de eventos, com a retomada de algumas atividades presenciais. E, além disso, você também está trazendo novos eventos, né? Isso. Eu entrei num primeiro momento com a proposta, porque quando a gente fala de Secretaria de Cultura, todo mundo já pensa na música, no teatro, na dança, no audiovisual, nas artes plásticas, enfim. Mas essas são as atividades artísticas ligadas à cultura, né? Eu tenho dito muito isso. A cultura é muito mais amplo que isso, né? Tem toda a economia criativa da cultura, tem o design, tem a moda, tem a gastronomia, tem os games, tem, enfim. Exato, que tudo está ligado à economia criativa. Sim. E que é cultura. Então, num primeiro momento, a minha gestão, a minha ideia, e eu tenho carta branca dele para isso, quando eu falei ele também ficou animado, é que a gente comece a pensar nessa economia criativa, né? Que faz girar esse círculo da economia criativa, que desenvolve a economia local, que gera trabalho e renda, e aí que você amplia mais o olhar da cultura, além, né? Não só, mas muito além das atividades artísticas. Então a gente começou com algumas políticas públicas nesse sentido, né? Aumentando a hora-aula dos oficineiros num projeto chamado Oficinas Culturais, que são oficineiros, arte-educadores e artistas que fazem parte, voltando mais essas oficinas culturais para a economia criativa, desenvolvendo outros projetos que linkassem a educação com a cultura, porque eu não entendo porque às vezes elas andam desassociadas, eu não consigo pensar, né? Eu não consigo pensar nessas duas pastas desassociadas. E a gente tem feito um trabalho muito legal nesse formato. Então, acho que o grande mote disso é a economia criativa. E aí, esses eventos que a gente vem desenvolvendo com a retomada nos parques e tudo mais, a gente tem priorizado a gastronomia, as praças gastronômicas, além das atividades artísticas. Assim, a gente compõe a economia criativa como um todo. É um tipo de evento também, congregando todas essas áreas, que fica extensivo para a família, né? Não é específico só para uma pessoa curtir, né? Para um grupo específico, né? Então, tem sido bem bacana acompanhar o trabalho que vocês têm feito. Que legal. Érica, você se surpreendeu com a quantidade de artistas que a gente tem em São Caetano? Você passou a conhecer mais gente que você não conhecia. E olha que você conhece bastante gente, né? Verdade, mas eu fiquei surpreso, sim. Eu fiquei surpreso quando a gente amplia esse olhar, né? Para a economia criativa, porque aí você entende tantas outras vertentes, outras áreas e outros lados e outros seres criativos que estão completamente ligados à cultura e que se aproximam, né? Que vem chegando ali, a gente entra em outros métiers, sabe? Em outros grupos. Isso foi muito importante. A gente participou agora de um edital, aquele Juntos pela Cultura do Governo do Estado. E São Caetano foi a única cidade da Amazô-região, da região metropolitana, entre mais de 30 cidades, a ser contemplado com o edital CRIA-SP, que é exatamente para desenvolvimento de um plano municipal de economia criativa. Foram somente 10 cidades no estado que ganharam esse prêmio,
São Caetano nós conseguimos. Então, além do nosso olhar, agora a gente tem uma mentoria do governo do estado para desenvolver até dezembro, a gente vem trabalhando isso há uns 2 meses, um plano municipal de economia criativa para além do pensamento, para que a gente tenha também políticas públicas estruturantes e permanentes nessa área, entende? E nesse projeto tem uma faixa etária específica que vocês estão focando? Não. Ou tem trabalho para todas as idades? Não tem uma faixa etária, tem para todas as idades. Mas nós descobrimos em São Caetano uma vocação, dando uma estudada, né, mais aprofundada, verticalizando um pouco esse olhar para a economia criativa. A gente descobriu que São Caetano tem uma vocação muito, muito antiga do artesanato. Sério? Né? Por meio a Cerâmica São Caetano, que desenvolveu aqueles caquinhos que você vê em todos os quintais, os famosos. Então, muita gente não sabe que aquilo foi criado, foi numa forma de economia criativa, dos criativos que não tinham como comprar as lojotas inteiras, que aproveitavam o que quebrava. Então, isso foi nos anos 40, olha isso. Então, a gente vem... São Caetano, né? Antes de ser São Caetano, chamava-se Tijuco Sul, que é solo barrento. Então, a gente descobriu que tem todo um histórico e um olhar já voltado para a economia criativa nesse ramo do artesanato, dos trabalhos manuais. Então, e isso não tem idade, né? Olarias, né? Exato, Lá, exato. E isso não tem idade. A gente tem feito um levantamento, tanto nas nossas oficinas culturais, tanto para a geração do trabalho e renda, como das ocupacionais. Você vê que todas as idades têm voltado à ideia do artesanato, de desenvolver alguma arte manual. Então, esse foco está para o artesanato e para todas as idades. Mas, obviamente, que isso contempla todo o aspecto, todo o ambiente da economia criativa, que é bem grande. São Caetano, apesar de ser a menorzinha cidade aqui da região, tem bastante espaço cultural, né? Que eu queria que você destacasse o que está acontecendo em cada um, que vocês estão promovendo, Fundação das Artes. Você contou, antes da gente entrar aqui, você estava contando da bem-sucedida experiência com a Luísa Posse e a orquestra da Fundação. Isso. A Fundação, a gente tem a administração, hoje a direção da Ana Paula de Mambro, que de uma forma muito competente e eficiente dirige a instituição. E a gente tem feito essas ações. Bom, a Fundação das Artes completou 54 anos esse ano, né? Foi fundada em 68, é uma instituição histórica, é uma instituição reconhecida internacionalmente. Nós temos também a Fundação Pro Memória, que resguarda e que guarda o valioso histórico, né, da cidade, coisa que infelizmente a gente no Brasil hoje em dia é mais difícil. Então essas duas instituições, junto com a Secretaria de Cultura, que gerem tudo, que gerem os dois polos da Fundação das Artes, o Museu Municipal, a Pinacoteca, os 2 teatros, um espaço expositivo, Espaço do Forno, um outro espaço expositivo no Parque Espaço Verde Chico Mendes, Polo Cultural Casa de Vidro, a Estação Cultura, que é o centro cultural nosso ali. Então, nós 3, né, a Secretaria de Cultura, a Fundação das Artes e a Promemória, que gerem tudo isso, juntamente com a Escola Municipal de Bailado, que tem 52 anos de existência. Então, dessa forma, a gente vai... Bastante história para resguardar mesmo, né? Exato, e resgatar a gente vai também. Juntos, batalhando ali, brigando para conseguir um resultado interessante. Eu estou muito feliz, eu acho que a gente consegue. Preciso falar uma coisinha, eu tenho uma equipe fantástica. É muito difícil, né? Às vezes no poder público você não escolhe a equipe, né? Mas, na maioria das vezes você chega já tem ali formado. Muitas vezes acaba sendo, entre aspas, um juntado de algumas pessoas. Isso acontece em diversas cidades. E lá eu tenho a felicidade de ter uma equipe muito legal, muito ativa, muito afim, muito aguerrida na realização das atividades e desse novo pensamento que a gente traz. Então, eu tô muito contente com a equipe e com o que a gente vem desenvolvendo. E apesar de estar com uma equipe bem bacana, nem sempre é possível colocar em prática tudo que a gente sonha, né? Tem muita coisa muito obstáculo, né? Infelizmente, Mercedes, a gente conversa muito sobre isso, né? Às vezes é utópico, mas muita coisa é possível realizar, lógico. Mas é claro que fica muita coisa para trás por uma série de motivos. Pelo entendimento da sociedade, pelo entendimento, às vezes, das próprias pessoas da equipe, por essa compreensão, fundamentalmente por orçamento,
fundamentalmente por intersecção entre secretarias. Às vezes no poder público, por incrível que pareça, as pessoas acham que existe é como se houvesse uma disputa, uma concorrência. E na verdade a gente acredita que as secretarias elas têm que agir juntos, porque é para a cidade, né? Sim. É para a cidade. A gente tem conseguido isso em São Caetano, mas em alguns momentos ainda surge aquela resistência de um ou outro funcionário mais antigo, de um colaborador que está lá há mais tempo. E eu acho isso completamente natural, mas é uma resistência que aos poucos a gente tem que ir vencendo com calma. Mas a gente, né, eu não desisto nunca. Com as atividades da secretaria, você deixou de lado o teu trabalho como ator, não está dando para conciliar, né? Aí é um probleminha. Infelizmente não dá pra... Eu achei que daria. Até comecei um projeto junto, mas que bom, rapidamente eu tive ali a percepção de que não ia rolar, de que eu ia acabar prejudicando, né, o trabalho. É uma pena porque faz muita falta, é uma pena porque, bom, a minha área, eu sou ator, diretor de teatro, e a gente sabe que se a gente fica fora a gente dá uma enferrujada, né? O exercício, você fazer, exercitar, experimentar é o fundamental na arte, né? E então eu tô enferrujando um pouco, mas der tudo certo, daqui a pouquinho eu cumpro essa minha missão e volto a provocar lá. Com a Companhia da Motivação. Exato, a provocar com o teatro, gerar indagação na galera. Eric, o que a gente pode esperar então das próximas atividades para São Caetano, na área de cultura? Para o final do ano vocês já têm alguns eventos programados, você pode destacar já alguma coisa? Sim, São Caetano é uma cidade, como você falou, uma cidade pequena, né? Super pequenininha ali, mas é uma cidade muito festiva. Então a gente desenvolve algumas ações fundamentalmente nos parques que levam, né, tanto a economia criativa como a gastronomia. A gente faz no início de dezembro a primeira feira do leste europeu da cidade, com todas as ações, tanto as ações culturais e artísticas como a gastronomia do leste europeu, dos países do leste europeu. Vocês já tinham feito recentemente uma exposição com o pessoal da Hungria, né? Sim. A gente fez uma parceria com o Consulado da Hungria e trouxemos as fotos. E eu acho que isso despertou um pouco para este lugar, para esses países do leste europeu. A gente traz essa feira. A gente lança em dezembro o Plano de Economia Criativa, junto com o Conselho de Cultura, o Conselho Municipal de Cultura de lá, que é um conselho muito atuante e muito legal, que estão muito envolvidos e muito próximos, que eu acho fundamental, porque a sociedade civil próxima, né? E que eu acho bem importante, porque acaba atestando ou não o que eu desenvolvo, a nossa gestão, mas eles muito próximos. A gente faz a revisão do Plano Municipal de Cultura, foi um dos primeiros planos da região de São Caetano. Ele tinha vigência de 13 a 22, 10 anos, então agora em 22 a gente precisa atualizá-lo como um todo, para que ele tenha vigência de 23 a 32. Então o Conselho está muito próximo, essa é uma outra ação que a gente lança até o final do ano. Com alguns projetos juntos da educação, a gente tem um projeto muito legal lá com o Osama Sato, que é de São Bernardo, né? Que é um projeto chamado Educa Mágica, que ele vai nas escolas, por meio da mágica, desenvolver algumas ações de educação. Então a gente faz uma intersecção entre educação e cultura. A gente tem como São Caetano é a cidade mais desenvolvida do país, né? A gente recebeu esse prêmio esse ano, mais sustentável do país, mais sustentável do país pelas ODS. A gente desenvolve um projeto de uma orquestra sustentável nas escolas, só com instrumentos sustentáveis, né, recicláveis e tal, que é um projeto muito legal também com educação e cultura. A gente faz a primeira mostra, uma mostra multicultural de inclusão social junto com a Secretaria de Ação Social e a Secretaria SEDEF para pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Então nós juntamos as 3 secretarias, estamos fazendo um festival multicultural de ação social que é bem legal. E aí a gente vai inventando, né? Eu sou um cara, você sabe, eu sou muito criativo, eu vou inventando. Minha equipe compra a ideia, eu preciso agradecê-los porque eles compram a minha loucura.
Isso é bom, né? E a gente e uma curiosidade, de maneira formal e informal, nas conversas tuas com a população, teve algum pedido que te surpreendeu para ter algum tipo de atividade na cidade que ainda não tinha sido pensado? Ou o pessoal está embarcando mesmo nas coisas que já estão acontecendo? Eu acho que me surpreendeu, não. Acho que não. Teve uma coisa que não me surpreendeu, mas que eu acho que... Eu não sei se era muito minha área. A gente tinha muito pedido para que voltasse. A gente tinha umas coisas, uma ação na cidade que eram aulas de zumba nos parques. Tá. E eu achei que isso seria um pedido para o esporte e não veio para a cultura. Tá. E foi super legal porque a gente criou um edital de ritmos e hoje a gente desenvolve em diversos parques tanto aula de zumba como de fit dance, como de samba rock, enfim, dança de salão. São coisas que... Isso me surpreendeu um pouco de vir para a cultura, mas foi super legal, a gente aderiu. A gente tem a Estação Cultura, que lá a gente tem... É um espaço gratuito, basta você... Segue lá, @Cultura São Caetano, você vai ver as ações que são desenvolvidas na Estação Cultura. É um centro cultural bem grande, a gente tem sala de arte, sala de música, sala de dança, estúdio, auditório, um espaço aberto, enfim. É coordenada pelo Douglas Bunder. E lá a gente desenvolve muita ação. A Estação Cultura tem recebido muita demanda, fundamentalmente de ensaios, de pesquisas, de estudos lá. Isso me surpreendeu um pouco também, porque não sei se a gente não via, acho que é isso, né? Você fica ligado um pouco num outro lugar, acho que a gente não via muito disso. E tem muito pedido lá para esses ensaios, para essas pesquisas, para essas experimentações, que eu acho que é super legal. Que bacana. Érica, agradeço muito. Que pena, já acabou. Infelizmente, já acabou. A gente poderia ficar falando muito mais tempo aqui, mas para o pessoal que quer acompanhar São Caetano, as atividades, tem o portal da cidade com a agenda. Exato. Tem o Instagram São Caetano, Cultura Isso, São Caetano, Cultura São Caetano. Né, com a programação, então fique ligado. Agradeço aqui a tua presença. E lembrando também, né, que os eventos que acontecem na região, em São Caetano, você também acompanha no portal grandeabccultural.com. E não esqueça também de se inscrever aqui no canal, deixar os seus comentários sobre a entrevista, o que vocês querem mais saber sobre o Eric, a gente traz ele para mais uma entrevista. Eu venho. Acompanhar e compartilhar os nossos conteúdos. Quero agradecer a equipe do estúdio aqui da Estratégia Filmes e a gente se vê em breve.